A mente. Caso real de psicopatia. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Nos anos de 1990, o Parque do Estado, a maior área de Mata Atlântica preservada da região metropolitana de São Paulo, equivalente a mais de 500 campos de futebol, transformou-se em um palco de crimes brutais. Foi ali que Francisco de Assis Pereira, um motoboy de 31 anos, atraía mulheres com a promessa de um cachê em troca de ensaios fotográficos, alegando que as imagens seriam usadas em um catálogo de uma multinacional de cosméticos. Assim que chegavam ao parque, ele as conduzia para dentro da mata, longe das trilhas e do movimento, onde cometia seus ataques. Pelo menos 7 mulheres perderam a vida dessa forma, até que sobreviventes conseguiram escapar e denunciar o agressor, levando à sua prisão. O episódio marcou a memória da cidade, que já havia enfrentado casos semelhantes. Nos anos de 1970, o garçom José Paz Bezerra, apelidado de Monstro do Morumbi, foi responsabilizado pelo assassinato de várias mulheres e cumpriu 30 anos de prisão. Já em 1998, a comoção voltou com a descoberta de 4 corpos femininos em apenas 2 dias no Parque do Estado, todos com sinais de estrangulamento. Investigadores logo associaram esses achados a outros homicídios na mesma área e, a partir dos depoimentos de mulheres que sobreviveram aos ataques, conseguiram elaborar um retrato falado. A divulgação da imagem pela imprensa fez com que surgissem inúmeras denúncias. Uma delas levou diretamente a Francisco de Assis, que havia desaparecido do trabalho de motoboy após a publicação do retrato. Pouco depois, ele foi localizado no Rio Grande do Sul, perto da fronteira com a Argentina, e acabou confessando os crimes, revelando prazer em causar medos às vítimas. Preso em 1998, Francisco foi condenado a 228 anos de reclusão, mas, pelas regras do sistema penal brasileiro, deverá cumprir no máximo 30 anos, com a possibilidade de deixar a prisão em 2028. A história, que ganhou grande repercussão na época, inspirou recentemente o filme Maníaco do Parque, lançado pela Amazon Prime, além de uma série documental e podcasts sobre o caso. Hoje, mais de 2 décadas depois, a iminência de sua possível liberdade reacende debates sobre a reintegração de criminosos desse porte à sociedade. A própria mãe do assassino, Dona Maria Helena, em alguns momentos afirma que o filho não estaria preparado para retornar, mas em outros declara acreditar em sua recuperação. Guardando fotos e lembranças da infância e juventude de Francisco, ela revive a trajetória do menino que saiu do interior para São Paulo e que, anos mais tarde, se tornaria um dos criminosos mais temidos do país. A mudança dos pais de Francisco para a pequena cidade de Guaraci, local onde ele havia nascido e que contava com pouco mais de 10 mil habitantes. No entanto, quando a família retornou para lá, Francisco permaneceu em São Paulo. Já empregado como motoboy, decidiu continuar na capital, e foi nesse ambiente urbano, distante dos pais e dos antigos conhecidos, que acabou se transformando em um assassino em série, escolhendo como alvo mulheres jovens e atraentes. No final da década de 1990, o sumiço repentino de várias mulheres começou a preocupar tanto a polícia quanto os moradores da capital paulista. A inquietação se intensificou quando os corpos de algumas dessas desaparecidas passaram a ser localizados no Parque do Estado, uma extensa área de mata fechada na periferia da cidade. As investigações revelaram um padrão. As vítimas eram encontradas nuas, apresentando sinais de violência sexual e estrangulamento, o que indicava a atuação de um criminoso serial. A cobertura da imprensa sobre o caso espalhou medo pela população e deu origem ao apelido que ficaria marcado Maníaco do Parque. A história logo repercutiu em todo o país. Enquanto isso, em Guaraci, Dona Helena acompanhava tudo pela televisão. Assistia às reportagens sobre os crimes sem imaginar que o filho estivesse por trás daquelas atrocidades. Ela conta que se lembrava de correr para diante da TV sempre que via novas notícias, intrigada e assustada com a proximidade do parque em relação ao lugar onde haviam vivido.
A divulgação do caso encorajou algumas mulheres que sobreviveram aos ataques a procurar a polícia. Seus depoimentos permitiram a elaboração de um retrato falado, que logo foi amplamente divulgado. Dona Helena recorda o momento em que, sem querer, viu a imagem do suspeito na tela da TV e sentiu o impacto da revelação. Pouco depois, a confirmação veio. Francisco havia sido localizado e preso em Itaquí, no Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina, e levado de volta para São Paulo. A própria mãe foi chamada pela polícia para reconhecer o filho no prédio do DEIC, onde ele estava detido. Ela lembra que, ao encontrá-lo, o abraçou e lhe perguntou baixinho se realmente havia cometido aqueles crimes. Francisco negou diante dela. No entanto, logo depois, confessou formalmente à polícia, admitindo ter assassinado 11 mulheres e atacado outras 9, que conseguiram sobreviver. Ele descreveu os atos com frieza, mencionando detalhes cruéis, como o hábito de morder suas vítimas. Submetido a 3 julgamentos, Francisco enfrentou uma defesa que tentou alegar insanidade mental, mas a tese foi rejeitada. Ele foi considerado imputável e condenado como um criminoso comum em todos os processos. As sentenças, somadas, chegaram a 285 anos, 11 meses e 10 dias de prisão. No entanto, pela legislação vigente à época de sua condenação, ninguém pode permanecer preso por mais de 30 anos. Assim, em 2028, Francisco de Assis Pereira completará o tempo máximo de cumprimento de pena e terá que ser solto. Essa possibilidade de retorno às ruas, mesmo após os crimes hediondos cometidos, já reacende debates sobre os limites da lei e a segurança da sociedade diante de casos como esse. O questionamento que paira é direto e inquietante. Um homem que estuprou e assassinou diversas mulheres estaria realmente preparado para retomar a vida em liberdade? A família de Francisco de Assis Pereira acredita que sim. Entre aqueles que acompanharam de perto o processo está Edilson Bolfin, promotor responsável pelas acusações durante os julgamentos. Registros inéditos mostram o momento em que ele fazia suas alegações finais diante do tribunal, enquanto Francisco permanecia em silêncio, com semblante sereno e distante. Segundo Bolfin, a pena, que ultrapassou 280 anos de prisão, foi pensada de forma estratégica para garantir que o réu permanecesse encarcerado pelo tempo máximo permitido pela legislação da época. Ele explica que, ao estipular penas muito acima da realidade prática, como 180 ou 200 anos, inviabiliza-se o benefício da progressão de regime antes dos 30 anos de prisão, evitando assim a antecipação de sua liberdade. Durante esse período de detenção, Francisco passou por diferentes presídios no interior paulista, começando pela penitenciária de Tremembé, conhecida por abrigar criminosos de grande notoriedade, e depois seguindo para unidades em Itaí, Oswaldo Cruz e Iaras. Nesta última, recebe poucas visitas, até mesmo de familiares. Dona Helena, sua mãe, não os vê há mais de uma década, em parte por dificuldades financeiras e pela distância do local. As notícias sobre ele chegam por meio de cartas, como a última que ela recebeu em agosto, onde Francisco descrevia sua rotina na prisão e dizia compreender a ausência dela. O irmão mais velho também não tem contato com Francisco há cerca de 10 anos. Revela que está ansioso para reencontrá-lo e conhecer seus pensamentos após tanto tempo privado de liberdade. Ele garante que, quando o irmão sair, estará constantemente ao lado dele, disposto a proteger, mas também a vigiar seus atos. Afirma que, caso perceba qualquer comportamento perigoso, será o primeiro a procurar as autoridades. Dona Helena, que no passado acredita que o filho não teria condições de viver em sociedade, mudou de posição. Hoje, vive na expectativa de recebê-lo fora da prisão e sustenta a ideia de que ele se recuperou. No entanto, a família admite que, ao longo de todos esses anos, Francisco nunca participou de tratamentos psicológicos ou terapêuticos. Especialistas consultados pela reportagem se mostram céticos. Psiquiatras lembram que Francisco foi diagnosticado oficialmente com transtorno de personalidade antissocial, a chamada psicopatia, condição de difícil ou praticamente impossível reversão. Ressaltam ainda que, sem qualquer acompanhamento clínico, a probabilidade de agravamento do quadro é alta, o que amplia
os riscos de reincidência criminosa. Do ponto de vista jurídico, existe a possibilidade de novas avaliações psicológicas serem solicitadas. Se for constatada alguma condição que justifique risco à sociedade, o Ministério Público poderá requerer a transformação da pena em medida de segurança, como a internação por tempo indeterminado. Apesar das incertezas, Dona Helena insiste em defender o filho. Para ela, ele já não é mais a mesma pessoa de antes e merece ter de volta o direito de viver em liberdade.